E já que você comentou, como é que a gente vai então abordar esse tema no consultório? Porque não é uma coisa que é simples, às vezes, para uma boa parte das pessoas, e a gente tem aquele tema do elefante branco na sala. Você sabe que ele está indo ruim, que o paciente está tendo uma evolução desfavorável, o próprio paciente sabe que ele está tendo uma percepção que está piorando, os familiares que estão na consulta sabem disso, mas ninguém fala sobre isso. Como que a gente aborda, então, isso aí no consultório? Uma dicas, assim, né? Porque, obviamente, que isso aí são anos de prática e experiência, mas Claro. uma dica, assim. A primeira coisa é agir com naturalidade. Você, conforme vai criando experiência e tendo bagagem, você vai fazendo com isso com naturalidade. As pessoas têm muita angústia de, por exemplo, ir numa reunião de família, assim, eu preciso nessa reunião de família para limitar intubação e reanimação. Fala, calma, isso é a cereja do bolo. Exato. Isso vai ser a consequência de uma construção que você vai fazer na reunião de família. Primeiro a gente vai entender em que página que eles estão. Não adianta você falar de não intubação, reanimação, se eles estão com uma expectativa totalmente surreal. E não necessariamente vai acontecer isso nessa primeiro contato. Exato. Na maioria das vezes nem é até isso, né? Exatamente. Então, qual que é o plano? Então, se eu vou fazer uma introdução de cuidados paliativos, primeiro eu tenho que ter noção de que cuidados paliativos não se limita à discussão de suporte avançado no final de vida. Isso é parte, isso é um complemento. E começa com a base. A base é: você tem noção da sua doença, você quer perguntar mais sobre a sua doença, você quer esclarecimento sobre o tratamento da sua doença, o que você espera daqui para frente com a sua doença? A gente tem, às vezes, umas expectativas totalmente dissociadas da realidade. E tem estudos que mostram isso, que quanto mais jovem, quanto mais grave o paciente, mais ele acha que o cardiologista vai tirar uma carta mágica da cartola, ele tira do bolso aqui e vai resolver todos os problemas. A dissociação, então, de expectativas de prognóstico com que os scores realmente mostram é muito grande. Então, a gente primeiro tem que colocar a realidade. Em casos como o senhor, o que se espera que a doença evolua dessa forma. Saber se o doente quer fazer parte disso. Você não vai impor uma discussão. Você vai deixar aberto. Às vezes ele nem está preparado para ouvir aquilo naquela hora. Então, a gente vai precisar algum dia em conversar também de processos. Como é que vai ser daqui para frente? O senhor topa, o senhor gostaria? Porque a informação é um direito do paciente, não é uma obrigação. Perfeito. Ele não tem obrigação. Ele pode falar, não quero, esse assunto me deixa angustiado, trata com a minha filha, com a minha esposa, qualquer que seja. O que a gente não pode é ter uma barreira do canal de comunicação com ele. Ou, o senhor pode esperar um pouquinho, eu vou falar com a sua filha sobre a sua doença, a gente vai definir tudo sobre a sua vida? Exato. Então, sem você saber. Primeiro ter a sensibilidade de entender o momento e aí a gente ter as ferramentas de como colocar. Estruturando a doença, o entendimento, essa perspectiva, para que ele possa se planejar. E, claro, se você conhece esse paciente ao longo de um tempo, você sabe como é que ele é, como é que é a forma dele agir, como é que é a forma dele pensar, o que é importante para ele. E aí, muito mais do que uma diretiva concreta, eu não quero ser entubado, eu não quero ser reanimado, para mim é importante estar com a minha família. Para mim é importante poder fazer uma oração, ter meu ritual religioso. Para mim é importante estar lúcido para tomar minhas decisões. Então, ser sedado para mim não é uma coisa interessante. Não quero ter uma alimentação por sonda, porque o grande valor para mim é comer, é o sabor da comida. Então, você pensa, vou fazer uma sonda, uma gastrotomia. Não, ele já colocou isso, que o valor para ele do prazer alimentar é importante. Uhum. Então, trazendo valores, a gente coloca isso na matemática da deliberação do procedimento final. Claro, se ele é mais entendido, ele pode deliberar sobre uma intervenção X ou Y, melhor. Agora, se ele já está trazendo valores, a gente, com o nosso entendimento médico, entendendo qual que é o prognóstico, a gente pode julgar o que é proporcional ou não. Então, não precisa que o paciente fale, eu quero ou não ser reanimado. Às vezes ele nem sabe o que é ser reanimado. Exato. Ele nem sabe o que é um tubo. Né? A gente teve muito no Covid. Não quero ser entubado. Tá bom, vamos respeitar. Por que o senhor não quer ser entubado? Não, porque todo mundo que é entubado morre. Exato. Nossa, esse era o mais comum. Muita gente viveu isso. Isso não é uma diretiva antecipada. Então, assim, saber como construir isso aí, saber como validar as implicações jurídicas que isso tem. Então, tudo isso permeia essa construção que é muito melhor, como eu falei, se ela é feita com calma, num ambiente controlado, sem ser aquele estresse de vida ou morte, então vamos tomar uma decisão, porque aí as emoções, elas influenciam na tomada de decisão. E a gente tem isso muito mais consciente entre as partes.
idealmente compartilhado com quem são os principais cuidadores. E além disso, eu acho também que da parte dos cardiologistas também, acho que a gente também acaba, não sei se por falta de tempo numa consulta, não sei se por preguiça, não sei se por medo de enfrentar uma conversa difícil com o paciente, mas assim, eu na minha prática vejo muitos pacientes que faço triagem, enfim, na emergência. Ah, não, tem problema. Não, tem o coração inchado, o médico falou que só tá um pouco aumentado aí, mas não é nada. Eu tô cansado e tal. E eles não têm a menor percepção, que nem você comentou, e acho que a gente, digo, médicos, né? Endossamos isso também. A gente não instiga o paciente a querer saber um pouco mais, a gente não instiga ele a querer saber um pouco mais sobre a sua doença e a gravidade. E a gente acaba só falando que ele é uma IC, o cara tem lá 15% de fração de ejeção, disfunção biventricular, HP, todo remodelado, e fala, não, tem o coração inchado só, mas vamos seguindo em frente. Aí, cara, não é bem assim, né? Eu acho que a gente tem uma boa parcela de culpa nisso também. E aí eu vou devolver até a pergunta para vocês, representando os cardiologistas. Quando o paciente ele não tem entendimento da sua doença e não sabe o que vai acontecer, o tratamento faz sentido? Quanto a gente tem de má aderência como causa de descompensação DC? A principal causa, né? Quantos pacientes falam assim, eu tomo um remedinho aqui, um anticoagulante, que é para afinar o sangue. Mas por que o senhor toma um anticoagulante? É para afinar o sangue. O médico falou. Mas qual que é a doença? Não sabe o que é a doença. A imensa maioria não sabe. Qual que é o sentido de tomar um anticoagulante? Então, como isso faz... É diferente você pega um paciente com câncer. O paciente tem câncer, o que ele pensa? Eu vou morrer. Exato. É natural. Se eu não tomar quimioterapia, se eu não fizer a cirurgia, se eu fizer rádio, eu vou morrer. Por que o senhor tomou quimioterapia? Para não morrer. Exatamente. Do câncer. Para curar o câncer. Agora, por que você está tomando esse anticoagulante? Ah, para afinar o sangue. E se o senhor não tomar? Não sei o que acontece. Alguém falou que o senhor tem uma arritmia que pode fazer uma embolia, que o senhor pode ter um derrame cerebral? Ah, não, era para afinar o sangue. Nossa, tem um gosto ruim, resolvi Qual que parar. é uma aderência? Tomar um antipertensivo. Nossa, eu esqueci meu AS hoje. Se eu não tomar esse AS, eu tenho um risco cardiovascular aumentado de morrer em X% lá em tanto... Eles não têm essa complexidade de informação, esse raciocínio. Então, pro cardiopata, a noção de finitude, a vivência do adoecimento, da morte, é muito mais distante do que no paciente oncológico. Então, apesar de matar mais do que muito câncer. Exato. Mas onde está o problema? Está nesse vínculo, na informação chegando, na forma como isso é construído. E com certeza, se aquele paciente entender que faz sentido tomar aquela medicação, isso está de acordo com as suas expectativas, viver mais, viver com qualidade, ele provavelmente vai ser mais bem aderente. Não tenho a menor dúvida nisso. Acho que a gente rodou e a gente acaba voltando na parte de informação e vínculo, né? Exatamente. Sendo a base da medicina, não do cuidado paliativo. Exatamente. Né? Mas que a gente traz como um dos pilares do paliativo, que é a boa comunicação. Que perdeu-se, né? Mais com... Nesse estilo de medicina moderna, talvez, de convênio, de SUS, de consulta rápida, acaba afastando, né, a relação médico-paciente bastante, a gente vê isso, né? E aí uma coisa... Agora vou inverter de novo. Trocando aqui, hoje eu vou entrevistar o Zé Roberto, cardiologista. Eita. O que a gente faz no cuidado paliativo é focar na comunicação, no acolhimento, no olhar para o sofrimento, de acolher realmente, né? Tanto que paliativo, da onde que vem a palavra paliativo? Ela vem de pallium, que é do latim cobrir com o manto, no sentido de proteger daquilo que está causando mal, no caso, um sofrimento, um sintoma. A gente faz um acolhimento, a gente faz uma comunicação adequada, a gente faz uma avaliação do que está prejudicando a qualidade de vida. Isso deveria ser a função de alguém que estuda e especializa nisso? Não. Ou deveria ser o normal de qualquer profissional que está atendendo um outro ser humano? Exato. O juramento de Hipócrates já falava isso, né? Quando também não puder curar, pelo menos amenizar o sofrimento. Exatamente. Então a gente acaba tampando uma lacuna que deveria ser inerente a qualquer área. Exato. E aí você acaba virando super especialista, nada contra o super especialista, ele é super importante, se você precisar, que você tenha um bom médico com boa qualidade, mas que não perca esse olhar. Por isso que, volta, o cuidado paliativo está enraizado junto com os princípios da cardiologia. E da medicina, né? Por isso Exato. que é tão importante a gente ter isso na formação médica. Exatamente, com certeza.